apesar de o Flow não estar em Web3 ainda, né? Ainda. A gente vai fazer aqui um negócio bem diferente hoje, né? Por vários motivos, né? Normalmente eu falo da Tense de uma forma um pouco mais técnica, né? E hoje a gente vai fazer isso através de um estudo de caso, né? Com o nosso amigo aqui, André. E a gente vai falar de uma parceria super especial aqui que a gente está anunciando hoje, oficialmente. E o André é o cara que normalmente entrevista as pessoas, né? E eu acho que a gente vai inverter um pouco isso aqui. Então, a gente vai falar sobre Tense, sobre AppChains, vamos falar um pouco sobre essa terceira geração das blockchains, mas com essa parceria que a gente está super animado de anunciar com a Flow, né? Então, a Flow vai se juntar ao ecossistema da Tense, né? A gente está trabalhando junto num projeto super inovador, super legal. Mas antes de mais nada, eu queria abrir um espaço aqui para o André, né? Se introduzir. Para quem ainda não conhece, né? Se é que alguém não conhece. Para quem ainda não conhece, eu sou esse CEO do Flow, né? Então, toquei toda a parte da criação, da prospecção. Então, desde que saiu de ser um podcast e virou uma empresa, foi quando eu entrei no grupo. Hoje o grupo já tem mais de 50 milhões de seguidores em todas as redes. A gente já criou mais de 34 conteúdos diferentes, né? Dentre eles os mais relevantes hoje é o próprio Flow, Flow Sport Clube, Flow Games. A gente tem várias iniciativas. Ciência Sem Fim, na parte de ciência com o Sarjão. Temos o Vênus também. Então a gente tem muita coisa que as pessoas nem conhecem, né? Nem surge tanto à superfície. E é meu terceiro ano de Blockchain Real, apesar de o Flow não estar em Web3 ainda, né? Eu sempre fui um entusiasta, né, desse mundo, desse mercado. Eu acho que a gente está ainda engatinhando em alguns passos, em especial na criação de conteúdo. Eu acho que a criação de conteúdo ela está até em alguns passos atrás na formação de estrutura do que a gente viu no agro, né? Porque os criadores em geral hoje eles não têm uma estrutura de empresa ou administrativa para gerenciar ou para dar, inclusive, esse suporte jurídico, fiscal, financeiro. Então, imagina o quanto que era complexo para você gerenciar como criador de conteúdo toda essa outra gama de coisas. Mas o Flow, acho que, apesar de não ser o Web3, ele tem muito dos tons, né, de liberdade, de centralização. São mais de 17 sócios no grupo como um todo hoje, sendo a maioria deles os hosts dos programas. E a gente tem uma intenção como um todo, como ecossistema Flow, de ser um grande shopping. Imagina que o Grupo Flow, o que ele é? Para quem não só vê os podcasts. Ele é um ecossistema onde o criador ele chega como se fosse um shopping e todas as lojas que ele precisa estão lá. Ele quer um bom arquiteto, ele tem. Ele quer criar um conteúdo, ele tem. Ele quer uma agência, ele tem. Ele quer financeiro, ele tem. E agora, né, com essa parceria com a Tense, a gente está adicionando mais um elo, que é caso os criadores queiram ter as suas iniciativas em Web3, agora ele vai ter também. Então, esse é o começo de um processo. A gente está criando muita coisa. A gente tem uma agência dentro do Grupo Flow hoje. O Grupo Flow, que para quem não acompanhou muito, né, depois do cancelamento, eventualmente achou que o Flow ia cair. Muita gente achou que o Flow ia sucumbir, né? E o Flow, esse ano, está com quase 5 empresas já faturando mais de 5 milhões. A gente deve faturar os seus 40 milhões esse ano como um todo. E agora o nosso grande ponto é transformar isso que a gente conseguiu criar como ecossistema de volta para a comunidade e de volta para as pessoas que trabalham com a gente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ideias hoje aqui, um pouco sobre projetos, mas só para alimentar um pouquinho na cabeça de vocês, imagine que a gente vai ter em janeiro uma Flow House. É um espaço na zona sul de São Paulo, mais de 2.000 metros. E lá vão acontecer vários programas, inclusive a gente vai poder receber públicos lá. E se eu pudesse compartilhar parte da receita disso com a minha audiência, ou com os meus funcionários, ou com os meus sócios, de maneira mais fácil, um contrato que já fica ali escrito. Então, a partir de 10% das receitas do grupo vão ser rateadas pelos tokens da Flow House. E é por esse caminho que a gente vai indo. Não só isso é uma das partes. A gente tem também, quem já conhece o Flow há bastante tempo, conhece os emblemas, né? Então, tem algumas surpresas por aí. Mas acho que esse é o Grupo Flow hoje. Para quem está chegando de paraquedas, né, não sabe de onde está vindo, o Grupo Flow é muito mais que um podcast. Ele é esse ecossistema de criadores. E essa frente a gente já criou, ajudou a recriar o sistema de games no Brasil, a criar o sistema de esporte também. Agora, o Web3, a gente espera colaborar com esse case. Talvez vocês estejam perguntando assim, como que as coisas se relacionam, né? O que é uma AppChain?
qual a importância de uma estrutura desse tipo para um grupo desse tamanho. Então, vou falar aqui um pouquinho, né? Como vocês viram, assim, o Grupo Flow já é, né, talvez um dos maiores grupos de mídia do Brasil, né? A mídia digital eu diria que sim, né? Obviamente que Exato. a gente pode comparar com uma Band, com Não, claro. o Globo, mas eu diria que sim. Perfeito. Então, assim, uma empresa desse porte, né, faz muito sentido que ela, tenha as suas especificidades para regras de negócio, ela é muito intensiva em transação. A gente falou, a gente tem uma comunidade de 50 milhões de usuários aqui, então isso significa 50 milhões de pessoas. Não são usuários únicos, mas, enfim, no limite, 50 milhões de pessoas, mas registram transações, tradando, né? Ou seja, trocando um token, um emblema por outro. Hoje é um emblema, virará um token, talvez, né? Com sorte. E, enfim, é todo um ecossistema, é toda uma economia que está ali por trás, né? E uma economia super intensiva, muita gente, etc. Então, uma das grandes vantagens de você desenvolver uma app chain é justamente o fato de você não trabalhar num ecossistema compartilhado, como o caso do Ethereum, o caso da Polygon, o caso de Solana. Essas blockchains, elas fazem muito bem os seus trabalhos, né, e são projetos super bem sucedidos, mas o que eles são na prática é um projeto, uma camada compartilhada de recursos. Pensa assim, um computador mundial, né? O Ethereum foi criado muito nesse conceito de ter um computador mundial. Enquanto isso, assim, ou seja, é uma máquina genérica, né, que consegue rodar vários tipos de aplicações, mas essas aplicações todas têm que obedecer algumas regras, né? Quando você tem uma app chain, é a sua máquina, você está configurando. Você quer rodar um jogo, você vai comprar uma GPU legal, você vai ter memória. Você quer, sei lá, renderizar, né, arquitetura, etc., você vai nesse caminho. Você quer só fazer video call, você faz outra coisa. Então, esse é um pouco a analogia, né, de app chains, que são aplicações de uso específico, né, app specific chains, versus ambientes compartilhados de blockchain, né? Então, assim, uma das grandes questões é quando você tem um ambiente compartilhado, obviamente você tem uma aplicação de DeFi, você tem uma tokenizadora, você tem um jogo, você tem um social media. Tudo isso está competindo por recursos, né? E a gente já viu no último ciclo de alta, né, como fica caro para você transacionar numa blockchain em um momento assim, de aquecimento do mercado, né? O Ethereum chegou a custar $100 mais, né, por transação. Imagina, você está negociando um item em um jogo, né, que custa $100, você paga $100 para registrar ele no seu nome, isso não faz muito sentido, né? Então, esse é um exemplo. E aqui, eu acho que no caso da Flow, a gente tem uma coisa muito parecida, né? Porque imagina a Flow, assim, uma empresa, né? Então, você tem que ter uma previsibilidade de custo operacional e etc. Como é que você se planeja? Como é que você fala com o seu usuário? Como é que você dá uma segurança para o usuário? Até que, enfim, que vai ser viável, né? Assim, você ter vários produtos ali em cima, sendo que você está à mercê do mercado de uma taxa flutuante assim, né? Então, para aplicações muito grandes, app chains fazem muito sentido, né? Então, assim, e aí, André, se quiser falar um pouco disso também, assim, tipo, como que começou essa ideia, né, assim, de ter um produto Web3 e como que a gente evoluiu, assim, para esse... Eu queria, inclusive, abrir, assim, como eu disse, é o terceiro ano que eu participo do Blockchain Rio, né? A gente conversou com vários players, a gente tentou fazer várias iniciativas já no passado, e não é pela questão dos players, acho que todo mundo que está aqui são profissionais, estão trabalhando, mas a gente acompanhou muito o mercado, né? Como a gente toca comunidades, a gente tem uma responsabilidade muito maior de ser um bom exemplo. E eu acho que esse é o diferencial do ecossistema que a gente tem no Flow hoje. Então, a gente acompanhou ao longo dos últimos 2 anos, vários FUDs feitos por criadores de conteúdo, porque ele cria aquilo, ele acha aquilo mega legal, mas depois de um tempo ele para de dar suporte. Então, ou então ele muda de ideia. Agora, você imagina que eu tenho um grupo, um ecossistema que pode dar aquela garantia, né? Como a gente está vendo aqui no AgroToken, dar a garantia que eu tenho as provas, então os contratos em relação a, olha, essa receita que você receber, uma parte já vai dedicada automaticamente para os seus fãs, ou tokens, ou coisa do tipo. Então, o nosso elo nesse meio do caminho é trazer essa credibilidade e ajudar, inclusive, a evangelizar e educar os criadores. Porque muitas vezes eles estão na correria de produzir conteúdo, de fazer o vídeo. E aí, se a gente deixa os mal intencionados chegarem nessas pessoas, a gente vai ter cada vez mais um mercado onde pessoas que estão fora têm uma má experiência como primeira experiência. E é isso que a gente quer evitar. A gente quer criar um cenário onde a primeira experiência de uma experiência a pessoa queira fazer mais, queira conhecer mais criadores, mais outros tokens. E acho que é esse o caminho que a gente está tentando trilhar.
Legal. E eu acho que um negócio super interessante dessa experiência com a Flow como um todo, né, o grupo, assim, o André é um cara já super letrado, né, em blockchain, já acompanha o mercado há um bom terceiro ano de Blockchain Rio, né? Pelo menos isso já aprendeu bastante coisa, né? A gente é sempre ignorante, né? A gente sempre tá aprendendo, né? Então... Isso, ainda mais dessa indústria, né, que é super constantemente muda e etc. Mas uma coisa bem legal, assim, né, o Igor estaria com a gente aqui hoje, mas não conseguiu vir. Assim, a gente conversando com o Igor, que assim, ele é super curioso, super ávido por conhecimento e tal. E ele fazendo umas perguntas assim, sabe? E a gente vê que mesmo internamente tem uma certa diferença de conteúdo, de estar em dia com a matéria, digamos assim, né? Tem. E isso reflete, obviamente, toda a plataforma, assim, né? Então, assim, eu acho que essas interações, a gente fez uma live na segunda-feira, né, no Critique, foi super legal. Inclusive, o Critique Podcast, foi eu, Thiago, Caio Vicentino e Bruno. Foi uma live muito boa. Gostamos muito de fazer e acho que o mais interessante, para vocês que não estão vendo o Igor aqui hoje também, o bom, ele participou da pré-live com a gente. Então ele conseguiu conversar um pouco com a gente e se abriu, né? Então é uma surpresinha aí que vocês vão ver em breve, mas em agosto provavelmente a gente vai fazer uma live do que essa tal de Web3 com o Igor, trazendo um convidado que ainda é surpresa especial, mas o Thiago vai estar lá. Tem vários players que estão se juntando a gente também para fazer essa mobilização. Acho que é um pouco educacional e um pouco evangelista, né? Porque tem muita gente que tem dúvidas, né? Então, quanto mais players se somarem a dar essa credibilidade, que é o que eu acho que falta o finalzinho para chegar nas pessoas, né, na massa. Por exemplo, o fato do governo tá muito inteirado sobre o que está acontecendo, as regulações que estão acontecendo também, isso ajuda muito. E eu acho que é um momento perfeito para o Flow começar a trazer essas conversas para a massa, vamos dizer assim, né? Não, isso é muito legal. E eu acho que o que foi mais legal nessas interações todas também foi ver que a mosquinha da Web3 já picou todo mundo lá, né? Então, assim, isso obviamente foi um trabalho, né, de muito tempo, de todo mundo, André, mas todo mundo do grupo lá. Então, hoje é legal ver que, assim, até o Fábio Araújo, né, ele fez um painel, né, do Banco Central, ele fez um painel no evento de líderes, né? E uma coisa super legal que ele disse foi o seguinte, né? A tecnologia, ela é como uma onda, né? Se você se virar para ela, ela vai vir, vai bater em você, vai te levar e é isso, né? Então, vira de frente, né? Abraça e, assim, hoje eu diria que muitas empresas ainda não deram esse passo, mas, assim, vocês estão super pioneiros nessa agenda aí, né? É importante porque, assim, gente, eu acho que a construção, para tudo na vida, é o que é mais importante, né? Então, hoje a gente tem como CEO do grupo a Sara, que vem como ex-CEO da Mastercard, então ela participou de muitos projetos do Drex, inclusive, do Pix. Então já está, dessa parte já vem envolvida, então isso foi uma abertura um pouco maior. Agora com a estrutura que a gente vai formando dentro do Grupo Flow, né, com a parte jurídica, a parte de financeira, o que a gente tem hoje são vários criadores que consomem o que a gente fala, consomem internamente o que a gente fala. Então se a gente apresenta um parceiro cripto, se a gente apresenta um parceiro em vários cenários, né? A gente tem um canal, por exemplo, que é um canal que está começando agora, chama Raiz SA, que é só sobre o agro. Então imagina quanta coisa também sobre o agro, vocês acabaram de ver uma apresentação sobre o agrotoken, quantos nichos, cada nicho vai ter um token para si, né? Então seja um token onde eu permito que a pessoa participe dos meus encontros, seja um token onde eu deixo que a comunidade participe das minhas receitas. Existem várias iniciativas, a gente vai iniciar um processo entre hackathon, ideias que a gente vai discutir, muita coisa a gente vai discutir ainda, porque de fato a gente vai começar a entrar nesse meio e a gente vai precisar de ajuda, seja de profissionais, seja de parceiros que querem recomendar pessoas para participarem de conversas lá. Acho que é um começo de uma conversa e o Grupo Flow está se colocando como um indutor disso no mercado. E André, você falou uma coisa muito importante, né? E assim, é uma das semelhanças, né, entre a comunidade Web3, assim, o mundo Web3 e o seu mundo, assim, né, de mídia e tal, que é a comunidade, né? Então, assim, em Web3 a gente fala muito sobre construir comunidade, sobre educar, inclusive, comunidade, né? E eu acho que vocês têm uma visão muito legal sobre a comunidade, né? Que talvez até se inspire um pouco no conceito de DAO ou uma coisa nessa linha. Pode falar um pouquinho pra gente? Posso falar porque, assim, a gente começou da internet e eu acho que
todas as honras ao Igor também em relação a isso, que o Igor sempre se colocou uma pessoa muito pró fazer acontecer, né? E também premiar as pessoas envolvidas. Então, óbvio que a gente tem sonhos. A gente já discutiu, por exemplo, não que isso seja o modelo que a gente vai conseguir fazer um dia, mas a gente já discutiu, por exemplo, ter como se o Grupo Flow fosse uma grande DAO, onde a cada 10 anos eu distribuo 100% da minha empresa para quem trabalhou naqueles 10 anos. Então imagina que eu vou pegar a cada 50 anos, como é mídia, eu acho que era a cada 20 anos a gente discutiu na época, mas 100% da empresa, dos tokens, mudaria por quem trabalhou ou quem gerou aqueles negócios durante um tempo. Então você, depois que se aposenta, você ainda continua recebendo pela nova entrada de novos tokens, e a gente deixa como se fosse um ciclo perfeito, onde as pessoas participam, um legado, onde elas participam, criam e depois colhem, né? E assim a gente vai criando um fomento para que novos criadores também queiram participar, porque eles sabem que só o fato de ele estar presente no ecossistema, ele está sendo reconhecido. Então isso é uma das ideias, mas eu acho que é como a gente está agora navegando essas possibilidades, né? E André, fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se você está preparado, mas dá para pensar na comunidade interagindo e, enfim, pedindo coisas ou, enfim, de alguma forma tendo algum tipo de influência ali na programação? Dá para pensar em algo assim? Bom, ponto de vista de governança, né? Como eu disse, a gente está agora traçando vários planos, então a gente está contando aqui para vocês sonhos que a gente tem e agora com um parceiro para poder executar os sonhos. Mas se a gente tem uma Flow House, só para dar um exemplo da Flow House, imagine que minha comunidade tem tokens. Por que não oferecer que, se a partir do momento que a pessoa tem um X tokens, por que não ela poder usar nosso grupo ou nossos espaços como um WeWork de conteúdo? Então, a partir do momento que você tem 1000 tokens, você já tem lá staking de 1000 tokens, você pode chegar na Flow House e participar como um escritório para você conectar com outras pessoas, usar os nossos serviços de gravação, de estúdio, de áudio, vídeo. O que a gente está tentando fazer nesse sentido é ir criando essas formas de conectar as pessoas. Por exemplo, eu tenho hoje já alguns sócios, mas é muito complexo você fazer esses movimentos ao longo da jornada. Será que eu colocando as votações, por exemplo, entre sócios, é um primeiro estágio para depois expandir isso mais? Colocar tokens para você escolher convidado na comunidade? Colocar tokens para você discutir, por exemplo, uma próxima iniciativa. Tudo que a gente faz no Flow, às vezes, custa caro. Então, por exemplo, quando a gente fez o Flow Games, custou R$2 milhões fazer. E a gente entrou com alguns sócios privados para fazer isso acontecer. E depois de 2 anos, olha o sucesso que é o Flow Games. Então, para quem acompanha, sabe o quanto é relevante. Hoje, quase o número 1 do Brasil. Se eu vou entrar no mundo agro, por exemplo, para eu criar uma boa vertical de conteúdo do mundo agro, eu vou gastar R$1 milhão para começar, para viabilizar. E se eu abrisse isso, alguns nichos que eu vou abrir, se a gente atingir tal nível, a gente abre uma vertical e vocês vão ser sócios disso com a gente. Então tem N caminhos e a gente está muito animado para começar essa jornada, buscando profissionais, buscando pessoas que vão estar em nosso entorno, não só como um grande projeto que a gente vai querer vender para as pessoas, mas a gente vê muito mais projetos que a gente vai querer construir com as pessoas. Pessoal, fiz suspense aqui até agora, mas no melhor estilo Flow, no melhor estilo emblemas, a gente tem aqui um presente para vocês nesse QR Code, tá? Então, encorajo todo mundo aqui a escanear, dar uma olhada. Esse aqui é o início de algo interessante aqui, que a gente vai começar a ver mais e mais, né? Exato, gente. Muita coisa começa com uma ideia, né? com uma intenção. E o que eu acho que eu posso falar para vocês aqui em nome do Grupo Flow é que o Grupo Flow tem toda a intenção de fazer esse mercado também prosperar no Brasil e comunicar ele com eficiência. Então, se vocês às vezes ouvirem no Flow alguma besteira, alguém falou uma coisa que não tem nada a ver com isso, não é nosso mercado, mandem mensagem pra gente. A gente está realmente querendo construir juntos e querendo dar uma mensagem positiva de algo que já se estrutura há bastante tempo, mas que com parceiros como esse, né, com a Blockchain Real, que cada evento que passa fica melhor, com seus side events inclusive, a gente vai conseguindo conquistar, acho que primeiro profissionais, porque sem profissionais a gente não consegue agir. Depois os parceiros, as empresas, e a partir daí sim a gente começa a falar do mundo dos VCs e quem está apostando em quem está começando agora.
E até uma curiosidade aqui, né, falando de Blockchain Rio, né, o Blockchain Rio ele é muito mais que um evento, vocês estão vendo aqui, né, então assim, isso aqui é realmente uma plataforma de negócios, né, e vale mencionar que quem nos introduziu foi o Francisco, né? Salve Francisco, um abração. Que é o organizador do evento, então assim, a gente está aqui hoje por causa disso, né, assim, isso é um exemplo vivo aqui, está acontecendo aqui de como... E acho que isso é um bom exemplo, um exemplo importante, pessoal. A gente está aqui hoje, eu estou aqui há 3 anos já, mas o Francisco é um cara que, se a gente está aqui hoje, se a gente está fazendo uma parceria para entrar de fato em Web3, é porque há 2 anos e meio atrás, o Francisco estava lá no Flow, conhecendo a gente, falando sobre blockchain, então evangelizando também nesse sentido, uma criação de um caminho. Então, às vezes não é rápido, né? 2 anos e meio para hoje a gente estar aqui no palco, mas quando a gente, de novo, tem a intencionalidade e quer abrir caminhos, as coisas vão surgindo. E no fim, assim, o que importa é isso aqui, né? Criação de comunidade, geração de negócios, fortalecimento, trazer esse deal flow para o Brasil cada vez mais. Enfim, para isso que a gente está aqui, né? Então, gente, acabou o tempo aqui, mas André, obrigado por tudo. Esse é só o começo aqui, né? E, pessoal, sigam a gente aqui, acompanhem o Flow Podcast, Critique, todos os podcasts do grupo, sigam a Tense Network, a gente tem um monte de anúncio legal para fazer. Enfim, e tem mais coisa legal por vir aí.